Boa tarde, meus queridos. Então, queria falar um pouco, porque às vezes as pessoas me perguntam: André, você não vê que as organizações estão tomando conta de tudo? Como você consegue atuar para pessoas que estão envolvidas em tráfico de drogas? Eu acabei de postar agora que eu tive êxito numa situação de um jovem que foi pego em flagrante, mas é um processo que tem muita coisa favorável para esse jovem. Só que isso é um trabalho que o advogado vai cavar, vai produzir, ajudar com que o Ministério Público, que o juiz vejam essas opções em um processo. Porque se você olhar para cada situação e for generalizar, ninguém vai merecer chance nenhuma. E como algumas pessoas que eu conheço vão dizer, a morte, a pena de morte, não tem no Brasil. Mas se dependesse de algumas pessoas que eu conheço, essas pessoas, esses jovens, homens, mulheres, deveriam morrer ou apodrecer na cadeia. Bom, você já viu que eu falo muito sobre assuntos espirituais. Até me perguntaram: André, você vai ser padre ou pastor? Nenhuma das duas coisas. Eu gosto. Eu tenho essa vontade de servir ao próximo em várias situações, e uma delas é ajudar a conhecer mais sobre relacionamento com Deus. Mas aí é que entra a história. Graças a Deus eu posso escolher as pessoas que eu atendo. E Deus me deu essa oportunidade na área criminal de pegar causas as quais eu acredito. E aí vamos falar um pouco sobre essa situação. É muito fácil quando você não tem alguém na sua família, quando o seu filho, quando o seu irmão, o seu pai, um ente querido seu muito próximo, uma pessoa que você ama, não tem problema com as drogas ou com vício nenhum. Eu estou falando hoje especificamente sobre drogas. Mas essa é uma situação em que eu não estou dizendo que esses jovens são inocentes. Não é isso. Mas eu queria que você olhasse para uma outra perspectiva. O ser humano, desde que o mundo é mundo, o ser humano é envolvido por vícios. São raras as pessoas que não têm um vício. Existem os mais variados tipos de vícios. Uns são lícitos, outros não. Uns têm uma pena mais grave, outras mais branda, mas desde que o mundo é mundo, praticamente, eu lembro logo de Noé, que tomou um porre de vinho e os seus filhos foram lá e pegaram ele nessa situação, e foi uma humilhação muito grande. E a gente pode falar de muitas outras situações, de bebedeiras. A própria Bíblia, que foi escrita há mais de 1500 anos, diz sobre os vícios. A igreja de Coríntios tinha pessoas com problemas de beber demais e tantos outros vícios. Gálatas 5, versículo 21, começa ali pelo 19, fala sobre os frutos da natureza humana. E trazendo hoje para a nossa vida prática, muitos jovens hoje estão vulneráveis, principalmente em áreas de risco, em comunidades. Eu lhe pergunto, se você educa uma criança desde pequena na religião sua, no meu caso é o cristianismo, a tendência é que ele queira conhecer e se aprofundar e seja envolvido com essa igreja é quase que 99% de chance. É lógico, depois de adulto ele pode mudar, ter outras opções. Já eu conheço pessoas espíritas que começam o evangelismo também, usam outro nome, mas não deixa de ser um evangelismo, com as crianças, porque é mais fácil você plantar sementes no coração de uma criança. As religiões em si fazem isso. E ótimo, é um bom trabalho para a formação de caráter e até no campo espiritual, mas ao mesmo tempo eu conheço mães que eu atendo, jovens, que a referência, a mãe é uma pessoa excelente, exemplar, mas trabalhou demais. E esses jovens, o filho, a filha, ficava muito vulnerável porque moram numa área, numa comunidade. A mãe trabalhando o dia inteiro, às vezes chega tarde em casa, e aquele garoto sai da escola e fica muitas vezes ocioso, e a mãe não está em condições. Muitas vezes nem recebe uma pensão do pai, não tem condições de pagar uma babá, como seu filho, o meu filho já tiveram ou tem. Não tem uma escola a tempo integral,
muitas vezes ficam vulneráveis. E a influência do meio faz uma grande diferença. Graças a Deus, muitos jovens, muitas crianças têm uma educação a tempo integral, uma educação complementar, uma família estruturada, ou ainda que os pais sejam separados, o pai é um homem que luta com a vida, que se esforça para ser um bom exemplo, a mãe também, mas ainda nessas famílias também tem a presença do vício. Muitas vezes um remédio tarja preta, muitas vezes drogas que não são ilícitas, mas que produzem essa dependência química. Eu conheço pessoas que conseguiram se restabelecer, várias, se ressocializar, construir família, terem uma profissão. Um deles até tem uma clínica hoje para tratar de pessoas, como ele mesmo gosta de dizer, drogadição, as pessoas que têm esse vício. Me corrigiu a primeira vez que eu falei drogados, que é de uma forma pejorativa e depreciativa e enfim, acaba sendo, você está depreciando, né, a pessoa e acaba não olhando para todo o contexto da doença em si. Não é à toa que na lei existe atenuantes quando a pessoa está sem a sua capacidade completa. Pode ser uma exculpante absoluta ou até mesmo semi-imputável, essa é a palavra que eu queria, imputável, semi-imputável, vai depender da análise, no caso concreto, da situação, da droga, de todo o contexto, mas a verdade e aí no trânsito poderíamos falar também, quando tem o álcool envolvido, em dolo eventual, uma série de questões. O ponto eu fico feliz quando eu posto o que eu postei hoje, que meu cliente está prestes a ser absolvido, porque o MP já concordou. A tendência do desembargador em sede de apelação é acompanhar o MP. É raro quando o juiz, o desembargador, até mesmo o ministro não dá ouvidos ao promotor ou procurador. É muito comum que acompanhe o posicionamento do promotor. Então eu não estou aqui contando vitórias, mas eu acabei de ver na televisão agora e as pessoas me cobram. Falam, nossa, como você consegue atender criminosos? É verdade, são criminosos. Ainda que não condenados, mas lá no processo ele responde como, ele está lá como réu. Eu uso a palavra assistido, mas no processo ele é o réu. Ainda não foi condenado. Muitos deles, esse que eu tive essa vitória, ele já foi condenado, mas em sede de apelação nós estamos prestes a conseguir tirar, eu estou prestes a conseguir tirar o artigo 35, como disse, o promotor já foi favorável. E olha, quando você começa a debruçar sobre o processo, como no caso do Tribunal do Júri, que eu estava atuando agora, você, à primeira vista, você não vê nada de bom naquele processo. Mas quando você começa a olhar os motivos, a situação em si, muitas vezes uma doença da mãe, um desespero, o pai era viciado, o pai era drogado, às vezes o padrasto era um criminoso e aquela criança cresceu vendo a mãe lutar por aquele amor, por aquela pessoa que enfim, um criminoso, condenado. Isso acaba refletindo no seu filho. Não adianta, tudo o que acontece em volta de uma criança vai refletir. É lógico, existe aquele garoto que a gente pode falar, talvez falta de amor, de carinho, mas classe média alta, que teve tudo na vida e também vai por esse caminho do crime. Eu ia até falar que merece uns tapas na bunda, né? Mas a gente não pode julgar, cada caso é um caso. Mas eu queria que você entendesse, você que me julga, você que aponta o dedo, é porque assim, quando é um ente querido nosso, você é obrigado a mudar o seu posicionamento. E eu já tive entes queridos com esse problema, com esse envolvimento, com problema com as drogas. Eu morei numa cidade do interior uma época, muitos anos atrás, que eu tenho procurado não falar detalhes, porque eu preciso manter o sigilo, onde os jovens classe média alta todos praticamente usavam, um aliciava o outro, e aí tinha jovens da alta sociedade que usavam e usavam muito. A história desses